Olá pessoal, tudo bem? Aqui Lívia, começando mais uma live da Ivisa. Eu vou deixar o pessoal se juntar a nós. Obrigada para quem está entrando aqui. Mais uma vez, eu sou a Lívia. Eu estou aqui no escritório de Toronto, da Ivisa, e vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre o processo provincial aqui de Ontário, tá bom? Eu sei que, enfim, Ontário continua sendo uma província bastante procurada e no momento de competição do Express Entry, algo que a gente já observa há alguns anos, olhar com carinho para as oportunidades que a província tem a oferecer é bastante relevante. Então, obrigada a todos que estão se juntando a nós no dia de hoje. E, mais uma vez, a gente vai conversar sobre a província de Ontário, processo provincial, Provincial Nominee Program aqui da província de Ontário, tá bom? Esse processo, ele teve uma... Enfim, o PNP de Ontário tem vários streams de aplicação. E dentro desses vários streams de aplicação, a gente tem observado aí com alguma consistência alguns movimentos que, enfim, nos dão um senso do que pode vir pela frente no ano de 2024, então a gente vai conversar sobre isso também. Pedro Jones. Obrigada pelo comentário. O Pedro Jones está comentando aqui que o meu PR... Enfim, não, o mérito é todo seu, Pedro. E, enfim, Pedro é um exemplo de um processo, né, que correu através da província de Ontário também. E obrigada pelo carinho, Pedro. E obrigada a todo mundo que está aqui se juntando a nós. Pessoal, eu vou, enfim, iniciar, muito embora outras pessoas vão se juntar a gente aqui durante essa live, porque o nosso time salva depois, tá? Então, essa live fica salva aqui no Instagram, fica salva no YouTube também. O time tem condições de enfim, avançar com isso depois que a gente conclui, para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo, tá bom? Com alguma frequência a gente fala aqui sobre a província de Ontário e mais uma vez, enfim, é algo natural, eu tô aqui em Ontário, eu nasci em Ontário, mas mais do que isso, a grande questão é que quando a gente pensa em número de alocação provincial, Ontário é campeã, a gente tem uma alocação bastante compreensiva aqui para a província de Ontário anual, e mesmo nesses movimentos que nós temos observado recentemente de, enfim, eu não diria retração, mas um potencial afunilamento, pontos aqui que estão sendo observados a nível federal para demanda, conversas com as províncias, para dar autonomia para as províncias, não indicarem e selecionarem quem são aqueles candidatos que tendem a contribuir efetivamente para o setor econômico, enfim, para o desenvolvimento econômico da província. A realidade é que no nosso horizonte, enfim, e aqui eu estou falando de plano trienal de imigração, de um horizonte de potencial mudança de governo para um governo conservador, e a gente sabe que tudo isso impacta, né, as políticas de imigração. A realidade é que, enfim, a gente não deve observar nenhum tipo de retrocesso em relação à autonomia das províncias, em selecionar candidatos. E isso, quando a gente pensa que numa alocação provincial que dialoga com o tamanho da província, com enfim, o número, né, populacional da província, Ontário disparado, né, é uma província que tem, enfim, uma alocação reservada aí que tende a ano crescer, e é o que a gente tem observado. E mesmo esse movimento, né, de, enfim, dialogar com as províncias, entender o que tá faltando de mão de obra especificamente, né, trabalhar no target, e é isso algo que, para vocês que nos acompanham, vocês devem ter notado que, enfim, 2023 foi o ano de target, e esse ano não tende a ser diferente, assim como os próximos. Então, entender o que está no target, qual é a ocupação que tem uma demanda maior, isso tende a colocar, né, determinados perfis numa posição de vantagem, uma posição mais competitiva, mais assertiva para fins de imigração, quando a gente fala, né, e observa os programas provinciais. Eu ia falar especificamente, mas a realidade é que o Express Entry também, né, tem suas listas de target, as suas categorias ocupacionais ali que estão sendo observadas e que estão sendo convidadas com, enfim, com um range de pontuação mais acessível. Então, enfim, de forma geral, a mensagem que fica, vale a pena entender o que é o target, vale a pena entender esse target do ponto de vista provincial também, porque esse diálogo entre governo federal e províncias não tende a ir
enfim, tende a só progredir. Então, no sentido de que, aqui a mensagem que eu quero deixar para vocês, no sentido de que mesmo nos momentos de afunilamento, e isso a gente, enfim, trabalha com imigração há muitos anos, a gente observa, né, momentos ali de cautela, momentos de mudança de approach, ainda assim, isso tende a vir sempre acompanhado com oportunidades de imigração, e a bola da vez para além do francês, eu diria que são as ocupações em demanda. Mas aproveitando aqui o gancho do francês, hoje é dia 20 de junho, a gente teve uma rodada hoje para francês aqui na província de Ontário. Então, só para eu dar um overview para vocês, enfim, aqui em relação ao PNP de Ontário, a gente tem programas dentro e fora do Express Entry. E é muito recorrente eu receber dúvidas, tá? Mas, enfim, eu vou ganhar 600 pontos com esse programa, não vou ganhar. A realidade é, os programas que estão dentro do Express Entry, uma pessoa criou seu perfil no Express Entry, ela, ou seja, atende os critérios mínimos ali de elegibilidade, e esse perfil recebeu uma notificação de interesse da província. A província foi lá no Express Entry e mandou um convite para essa pessoa. Essa pessoa, então, ela vai ter a oportunidade de mandar uma aplicação para a província e indicar que ela, né, atende aqueles critérios daquele programa específico. Aqui em Ontário, que programas são esses, não? Ou seja, programas que não estão necessariamente vinculados a uma oferta do empregador a ter estudado aqui, eles são baseados em capital humano. A pessoa, ela tá no pool do Express Entry e ela cumpriu determinados critérios. Exemplo, a gente tem hoje a rodada do French Speaking, que é um programa em que pessoas que tinham um perfil ativo, estão com um perfil ativo no Express Entry, com a pontuação. Hoje o Draw, ele convidou candidatos 300... Deixa eu dar o double check, porque eles acabaram de lançar essa informação. Eles convidaram, então, candidatos pelo French Speaking com 305 pontos a 409 pontos. Veja bem, a última rodada de French que o governo federal fez foi em 410 pontos. Algo para a gente levar em consideração é que as províncias não querem competir com o governo federal, porque se você está no pool, recebeu um convite, uma notificação de interesse da província, e receber um ITA uma semana depois do governo federal, você, enfim, né, é um no-brainer decision, você vai seguir pelo ITA federal. É menos custoso, é uma aplicação direta para o PR, não passa pela nomeação provincial. Então, a província, ela tende, e Ontário, enfim, né, faz isso, a gente observa isso de forma constante, tende a convidar perfis com uma pontuação mais baixa do que o governo federal está convidando. E na mesma linha dessa rodada de hoje do French Speaking, a gente tem o OIMP Trades, que é para quem completou um ano de experiência em determinadas ocupações de trades. Então, enfim, é uma lista bastante compreensiva, mas tem algumas exclusões. Ou seja, a pessoa tem que ter pelo menos o CLB 5. Ano passado, o Trades ele convidou candidatos em 250 pontos no Express Entry, e é comum, né, o pessoal que tá ali nessa faixa de pontuação é um perfil talvez mais maduro, é um perfil sem um background educacional de superior, mas é um perfil que tem aí, acumulou 1-2 anos de experiência, tem um nível de proficiência no 5, 7, muito embora o 5, né, seja o threshold que a gente precisa bater para poder participar do OIMP Trades. A realidade é que quanto mais pontos a pessoa acumula pela língua, seja inglês, francês, ela tem um score maior no Express Entry, ou seja, isso potencializa, otimiza as chances de receber um convite pelo OIMP Trades, pelo OIMP French Speaking e por aí vai. A gente tem o Human Capital Priorities aqui também, em Ontário, e o Human, ele historicamente está associado a listas de demanda, listas que não são fixas, elas flutuam. No passado, 2019, 18, 17, a gente via ali ocupações enfim, rodadas sem target de ocupação, um passadinho um pouquinho mais, né, para trás, eu diria 17, a gente tinha rodadas bem gerais, assistente administrativo, enfim, a gente não observava necessariamente lista de demanda, ao passo que atualmente a gente tem tido rodadas, então eu observando aqui 2023 e 2024, rodadas targeando aí profissionais de saúde, tecnologia da informação, e saúde, tecnologia da informação e trades, né? Esses são os 3 grandes blocos que a gente vê sendo targeados historicamente pela província de Ontário. Mas quando a gente pensa e observa aqui os números de 2024, é uma tendência que, enfim, fazia tempo que a gente não via, né?
de que os programas, e aqui eu vou falar então dos programas que estão fora do ex-presente, né? Mas antes disso eu queria fazer um ponto. Eu comentei que as rodadas do trade estavam em 250 no passado, esse ano já está em 350, mas ainda assim muito aquém das rodadas que o governo federal tem feito para trades. E um outro ponto é que é uma lista muito mais compreensiva, né? Tem muito mais NOC ali na lista da província de Ontário. Mas pensando aqui nas oportunidades que estão vinculadas à oferta de trabalho em Ontário, e aqui eu vou falar de OIMP International Student, OIMP Foreign Worker, e o OIMP In Demand, que a gente está esperando rodada, né? Há bastante tempo, desde o ano passado não tem rodada. Esses programas, eles estão vinculados, enfim, a ter uma oferta de trabalho, e eles não necessariamente passam, especialmente o Foreign Worker e o International Student, esses não passam por um critério mínimo de língua, ao passo que o In Demand exige o Série B4, que é o inglês básico, né? E aí a gente tá falando de uma lista mais enxuta de ocupações para esse último, enquanto para o Foreign Worker e o International Student, enfim, um NOC qualificado, né? O Tier 0, 1, 2 e 3, desde que o empregador qualifique, esteja disposto a dar o suporte, a gente pode ter aí uma possibilidade de aplicação. E o que a gente observou de diferente desse ano para o ano passado? A gente teve aí, recentemente, 2 rounds de convites para o OIMP International Student e o Foreign Worker, targeando educadores, é o que a gente chama de Early Childhood Educators and Assistants, né? Esse é o NOC 42202, e isso é, enfim, sem precedentes, esse tipo de rodada targeando uma ocupação apenas e, enfim, praticamente pelo meu entendimento, ainda que é um convite aqui, um número de convites mais reduzidos, potencialmente com essas 2 rodadas seguidas em menos de uma semana para limpar o pool, ou seja, dar oportunidade para esses profissionais imigrarem através de um endorsement da província, através da nomeação provincial. O que isso, somado ao fato de que enfim, nesse ano a gente teve rodadas não targeadas, ou seja, qualquer NOC qualificado, né? Dentro do Foreign Worker, dentro do International Student, o que isso deixa pra gente de mensagem em relação ao que pode vir pela frente para o OIMP? É que, enfim, se em 2023 nós observamos com muita cautela e com muito afinco esses grandes blocos de lista de demanda, trades, IT e health, talvez em 2024 a gente vai ter, enfim, uma dinâmica diferente, uma dinâmica que possa vir a contemplar outros profissionais que a gente não viu, né, sendo contemplados até o final ali de 2023. Então, para além de uma expansão ali de alguns NOCs que não apareciam historicamente em lista de demanda, TI, por exemplo, né? Enfim, a gente teve uma lista que passou o ano de 2023 inteiro convidando meia dúzia de NOCs, e no final do ano eles fizeram uma rodada com, enfim, adicionaram alguns NOCs, né? Então, o que fica de mensagem é que talvez a gente vai observar um movimento que é bastante importante de, bom, vamos priorizar a demanda, mas também vamos dar oportunidade para quem não está na lista de demanda, né? E a grande questão aqui, quando a gente pensa na forma como o OIMP opera, é que, para esses streams específicos, né, que, enfim, com o suporte do empregador, então aqui vamos falar de OIMP International Student e Foreign Worker stream especificamente, porque eles são mais amplos em relação aos NOCs que podem ser contemplados, o que a gente pode observar é, enfim, uma tratativa que contemple pessoas que em 2023, mesmo ali final de 2022, não estavam tendo oportunidade na província. Mas isso vem acompanhado também eu posso dizer, de um cenário de competição significativo para quem está fora, para quem está dentro da região metropolitana de Toronto, para quem está no GTA, Toronto, a forma como o OIMP pontua. Então, quando a gente pensa aqui no processo provincial que está fora do Express Entry, eles vão pontuar por critérios como qual é a sua oferta de trabalho, qual é o tier, qual é a categoria, aqui o patamar salarial, há quanto tempo você trabalha para essa empresa, menos ou mais de 6 meses, se você tem um work permit, se você tem um permit válido, vai pontuar, se você é um candidato que fez um ano fiscal, tem um Notice of Assessment do Canada Revenue Agency, mostrando pelo menos $40 mil de income. Então, enfim, são fatores que não passam pela idade, por exemplo, mas um ponto que tem bastante peso é a regionalização.
Isso, enfim, talvez a gente observe ainda esse ano alguma iniciativa do governo federal de contemplar perfis que estão fora dos grandes centros. E esse é enfim, aqui é um guess, no sentido, e levando em consideração que eles passaram a pedir no Express que a gente inpute a informação do Postal Code, né, do trabalho de onde a pessoa estudou, de onde a pessoa mora, mas esse é um movimento que a gente já conhece nas províncias. As províncias têm essa discricionariedade maior, né, de, enfim, criar o programa que atende, né, a sua necessidade e fazer ajustes com frequência. E o WIMP é campeão nisso. Todo dia que eu entro, enfim, que eu registro uma expressão de interesse, tem alguma coisa diferente no sistema de pontuação. E eles não avisam, né? Então, vale a pena especificamente entender como funciona essa dinâmica e entender que perfis que estão em Toronto, eles eram por location. O perfil que está em Sarnia vai ganhar 8 pontos, né? Então, enfim, esse movimento de desregionalização, ele tende a vir, né, e continuar forte aqui na província de Ontário, de forma geral, uma tendência para a imigração canadense, né? Faz sentido, a gente entende a razão do porquê os grandes centros são centros polos de atração, mas a gente também entende o esforço, né? A imigração, ela serve a um propósito, enfim, muito claro, e trazer população, né? Enfim, skilled workers, semi-skilled workers, para regiões que têm uma carência de mão de obra, enfim, a missão, né, também do programa provincial. A Rúbia tá me perguntando, como é que eu marco uma consulta com você, Rúbia? No nosso site, a gente tem um link para agendamento, vai ser um prazer te atender, e ali você tem acesso aos consultores da Evisa, minha agenda tá aberta, vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Pessoal, eu fiz um apanhado aqui sobre o processo, mas eu vi que vocês foram me deixando algumas perguntas, então eu vou retomar. O nosso time tá aqui suportando. A Sheila, obrigada, Sheila, me encaminhou algumas questões para que a gente possa ir conversando sobre o Programa Provincial de Ontário. Luel, você acha que esse mês teremos mais draws? Se você estiver falando, questionando sobre a província de Ontário, eu acredito que sim. O que a gente vê aqui em Ontário, especificamente, é que a gente tem um volume grande, enfim, com bastante frequência tem rodada. Então, por exemplo, aqui só eu tô com a página do OMP Updates, né? Para quem tem interesse em migrar por Ontário, esse aqui é uma fonte de informação segura. E eu sempre digo, conheça o processo, conheça, enfim, contar com a representação e com a ajuda especializada é bastante relevante, é importante, mas, enfim, é bom você entender da onde que a gente tira essas informações, né, esses dados. E eu costumo dizer, a gente trabalha, enfim, não é que o governo diz pra gente quem eles vão chamar, e quando a gente pensa em Ontário e nesses itens específicos que eu mencionei de regionalização, de target occupations, enfim, a gente pode ser sempre surpreendido, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em junho, a província de Ontário já fez 6 rodadas, né? Across streams diferentes. Então, chamou o French Speaking, chamou o IMP, a International Student, chamou o Foreign Worker, enfim, é um volume, enfim, a gente vê com frequência, né, essas rodadas acontecendo, e então eu entendo que sim, a gente tem chance de ter ainda rodada esse mês, e se eu pudesse fazer uma aposta, potencialmente o IP in Demand, porque a gente desde o ano passado, né, não tem rodada, então a gente foi acumulando clientes que estão esperando essa oportunidade, a gente cria a expressão de interesse, deixa a aplicação pronta, preparada para o momento ali do convite, porque isso nenhum outro programa no Canadá tem, tá? 14 dias para aplicar. 14 dias para aplicar, enfim, vocês devem imaginar, a gente precisa trabalhar para deixar esse file pronto, né? E muito embora eu já tenha tido experiência de clientes que chegam, recebi o convite, vamos fazer a aplicação e a gente dá conta, enfim, a gente conhece o processo, a gente entende os desafios do sistema de Ontário, ainda assim, esse approach mais conservador de deixar
tudo pronto, organizado, a segurança de que o empregador vai te suportar, vai preencher o formulário. Isso é algo essencial para que você não deixe passar uma oportunidade, né? Especialmente com um timing de aplicação tão curto. Agora, se você está questionando Lu, sobre Express Entry, também eu acredito que, enfim, a gente tende a ter, a minha expectativa rodada, enfim, targueando aí alguma das categorias, ou o francês. Essa rodada do OIMP de hoje, de francês, batendo 409, enfim, o primeiro pensamento que passou na minha cabeça daqui a pouco vai ter rodada do governo federal. Eu não sei com que medida, né, eles dialogam, dividem esses números, eu acredito que era mínima, enfim, provavelmente isso não existe, mas, enfim, o OIMP querendo abraçar aqui o pessoal de francês, quer dizer que num nível de pontuação mais baixo, quer dizer que, enfim, talvez venha aí rodada, pode ser que venha rodada de francês. De qualquer forma, a gente tem observado no Express Entry, ontem eu comentei rapidamente, né, rodada de Provincial Nominee, Canadian Experience Class, o que é um movimento que conforta os nossos corações. A gente quer ver mais rodada de Canadian Experience Class também, né, pra ver se essa pontuação cai. Outra questão que me deixaram, quando se tem tios canadenses, há algum problema? Cal, Ferreira, há algum... Eu tenho tios canadenses, por exemplo, enfim, eu sou nascida aqui, então nunca apliquei para um visto temporário, mas, por exemplo, meu marido aplicou e tem família aqui, que é a minha família, a gente tem que explicar. A gente tem que explicar que tem um vínculo, tem uma carta de convite, a gente tem que levar em consideração que o oficial está querendo acessar o quão bem estruturado você é, isso para fins de visto temporário, tá? Quão bem estruturado você está no teu país de origem, condições socioeconômicas. Então, se a pessoa tem mais vínculos no Canadá do que no país de origem, isso pode ser um ponto de atenção no assessment de visto temporário, tá? Agora, para fins de imigração, não tem problema e não tem benesse, tá? Então, não traz pontos pro seu perfil. E para fins de voluntário, quando a gente demonstra o intention to reside, né? A pessoa tem a intenção de residir aqui quando ela tem algum familiar, é um ponto positivo. Mostra que a pessoa tem, enfim, tá ali um pouquinho na frente em relação a settlement, né? A ter um suporte aqui. Lívia, quem tem mais de 409 pontos no EE, no Express Entry, não foi nomeado hoje, essa nota é a máxima para receber a nomeação? Rê, a tua pergunta é excepcional porque ela me dá a oportunidade de falar sobre 2 pontos bem importantes. O primeiro deles, quando você está referenciando a 409, eu imagino que você esteja falando especificamente da rodada de hoje, que eu mencionei aqui, do OIMP French, né? O French Speaking Skilled Worker. Vamos lá, uma pessoa que tá no pool do Express Entry, tá? E ela tá nesse range de pontuação, o que não é muito usual, mas é como o OIMP opera, tá? Tem um range, tem um teto, quem tá mais fica de fora da rodada. No caso da rodada de hoje, quem tava no pool do Express Entry tinha 305 a 409, tem pelo menos 1 ano de experiência nos últimos 5 anos, tá? Outro ponto de atenção. O OIMP French, por exemplo, o Human Capital Priorities, eles estão observando os últimos 5 anos, não os últimos 10, como Express Entry. Então, tem bastante, enfim, questão técnica. E essa pessoa, ela tá com esse perfil ativo, tem pelo menos o série B6 de inglês e o 7 de francês, e, muito importante, um degree. Tem que ter um degree, não pode ser enfim, diploma de 3 anos, tem que ser um bacharelado, mestrado, doutorado. Essa pessoa, ela potencialmente recebeu o convite. Algo que eu preciso dizer é que às vezes o OIMP convida pessoas que não atendem o critério mínimo de elegibilidade. E um ponto aqui crítico é essa questão do educacional. Então, quando a gente registra um perfil no Express Entry, a opção é um bacharelado ou diploma de 3 anos. O OIMP não tem como separar isso. Então, ele faz a rodada e ele fala, make sure que você atende os critérios antes de seguir com a aplicação. Recebi uma mensagem aqui sobre o meu áudio, tá tudo bem com o meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio... eu vi aqui, o áudio está mudo. Mas eu recebi uma mensagem que o áudio está ok. Vocês me escutam? O áudio está normal, ok. Aqui está normal, sim. Pessoal,
a nossa equipe tá dizendo que, enfim, eles estão me escutando ali do outro lado. Espero que vocês estejam me escutando também. Obrigada, Sheila. Então, enfim, pode ser que uma pessoa receba um convite e não cumpra os critérios mínimos, mas a realidade é que quem, enfim, tá nesse range de pontuação, potencialmente recebeu sim um convite. Agora, a segunda questão importante. Receber um convite, que é o que a gente chama aqui nesse tipo de aplicação de NOI, então, Notification of Interest. É um convite da província de Ontário para que você envia uma aplicação para eles. E veja bem, enviar uma aplicação, essa aplicação ainda vai passar por escrutinização e ela tem que ser aprovada para você receber a nomination, a nomeação provincial. E quando você recebe a nomination, é que você pode dizer que você foi nomeado. E para esses streams do Express Entry, então French Speaking, Human Capital Priorities e o OMP Trades, a gente está falando do ganho de 600 pontos no Express Entry. 600 pontos, resolveu os problemas, você vai receber um ITA federal, né? Então, eu espero que eu tenha esclarecido. Tô tentando puxar aqui pela memória se eu já vi alguma rodada em que tinha um range claro, em que um cliente tinha os critérios de enfim, elegibilidade e ficou de fora. Não me recordo. Normalmente, eles convidam ali quem tá nesse range. E é claro, eles têm discricionalidade, pode ser porque eles limitaram aqui o convite para um número determinado de candidatos e aqui eles não indicaram especificamente, então pode ser que alguém fique de fora, mas não é normalmente da forma como se opera, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido, Rê. Rodrigo Biazon, o upload de documentos. O upload de documentos, ponto de interrogação. Deixa eu voltar aqui e ver se eu entendo qual foi a pergunta. A live vai ficar gravada? Vai sim. Sheila, me ajuda com a perguntinha do Rodrigo Biazon. Ele perguntou do upload dos documentos, ponto de interrogação. Se você, Rodrigo, estiver aqui ainda, manda pra gente a pergunta completa, por favor, tá bom? Luiz Alves, será que a chamada geral melhora? A última foi 53. Luiz, ótima pergunta. Quando a gente pensa, e eu estava comentando sobre isso, algo para a gente observar são esses critérios que pontuam, e quando é rodada geral, a pontuação ela tende a ser mais alta. Pelo range de pontuação que você mencionou aqui, você está falando provavelmente do foreign worker, né? O que acontece é que, e aqui é um grande parênteses, né, que eu vou compartilhar com vocês, e foi muito embora eu seja enfim, otimista em relação ao que a gente vai observar aqui em Ontário, o programa como uma boa porta aqui pra gente explorar, eu tive, esse ano na rodada geral, na verdade eles fizeram uma rodada específica para trades, e eu tive cliente de Toronto que ficou de fora, porque a pontuação estava alta pro nível, né? Porque comparado com o que a gente observava. E isso tende a acontecer também, de ter essa pressão de pontuação pro in demand, e algo que eu tô aqui ansiosa para ver a rodada, porque o pessoal que está em Toronto e zera por location perde ali pontos, né, que são significativos para estar num patamar mais competitivo. Então, eu observei isso, aconteceu isso uma vez numa rodada aqui, uma pontuação mais alta do que a média. Então, a gente estava vindo aqui de 2023 com trades mais baixo, com foreign worker, enfim, em geral, a gente não teve, né, muitos paralelos de gerais, né, como eu mencionei, 2023 foi um ano sentado em target, né? Mas sim, a minha expectativa é que a gente possa ter talvez uma redução, especialmente se esses draws eles acontecerem com mais frequência, entende? Então, sim, Luiz, essa é a minha expectativa, a minha torcida, pelo menos, tá? A Rúbia, enfermeira, tá me perguntando se o personal support worker entra nesses. Rubia, a gente tem que entender exatamente que tipo de suporte está sendo feito, porque o que acontece com o Personal Support Worker, tá? Ele tá na lista do OMP in Demand, então o OMP in Demand é esse que eu mencionei, né? Faz um tempinho que a gente não tem rodadas, então eu tenho expectativa que em breve a gente tenha. E a realidade é que esses programas com suporte do empregador, a gente precisa ter, enfim, empregadores que cumprem certos critérios de elegibilidade. Então, se você está trabalhando com uma pessoa privada na casa dela, por exemplo,
infelizmente não vai atender o requisito do OIMP, o requisito específico do employer. Porque o requisito do employer, ele passa por você ter, pelo empregador ter 1 milhão de revenue, e aqui a gente tá falando de um setup de business, né? Famílias não atendem. Mas 1 milhão de revenue, se a gente tá falando região metropolitana aqui de Toronto, GTA, 500 mil fora, 5 funcionários canadenses, ou PR full-time dentro do GTA, 3 fora. Então, tem critérios aqui que, enfim, eu já tive clientes trabalhando como personal support worker, a gente teve que explorar outras vias, né? E, enfim, algo que a gente tá monitorando de perto é o anúncio do Ministro da Imigração sobre o pé foi para caregiver, né? A gente teve, enfim, os pilotos, eles foram muito bacanas, no sentido é que tem uma falha muito grande, que é a questão do acesso à permissão de trabalho, mas, enfim, para quem estava aqui, estava funcionando bem em relação à progressão para o PR, e, enfim, eu já tive na posição de procurar caregiver, enfim, o babá, etc. É caótico, não tem, enfim. E então, o governo sabe disso e é algo pra gente observar, tá bom? Mas o OIMP depende, tem algumas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, em clínicas, em como é que a gente chama? Retirement homes, enfim, algo pra gente avaliar, tá bom? Que pode eventualmente atender. Thaís, essa job offer tem que ser adquirida com visto de trabalho ou tudo bem com visto de estudante? Thaís, para os processos, vamos lá, esses que exigem a oferta de trabalho, aqui eu não estou falando do Master, que não exige, não estou falando do PhD, que eu comentei pouco, esses, enfim, é um programa que eu tenho experiência fazendo, mas a gente trabalha, né, muito potencialmente a gente vai ver um acréscimo, né, de candidatos agora com as mudanças do governo em relação ao acesso a PGWP, acesso, enfim, ao Work Permit para o cônjuge, etc. Mas, enfim, esses programas não exigem uma oferta de trabalho. Quando a gente pensa na exigência de oferta de trabalho, eu não sei exatamente qual stream você está mencionando, mas vamos recapitular. O OIMP International Student, ele exige que a pessoa tenha concluído o curso. Tá? Então, a conclusão do curso é um pilar aqui de elegibilidade do aplicante principal. Então, se você obteve a oferta de trabalho enquanto você estuda, você ainda não é elegível, enfim, aqui não cumpre um critério mínimo de elegibilidade de seguir como expressão de interesse, porque você ainda não se formou. Quando a gente pensa no OIMP Foreign Worker, a realidade é que, não, essa pessoa não precisa necessariamente estar no Canadá. E sempre foi assim, tá? O processo sempre foi assim. Qual que é a diferença? Quando a gente passou para um sistema de Expression of Interest, da EOI, desse registro em que a pessoa recebe pontos, o governo foi muito sagaz em colocar ali 10 pontinhos para quem tem a permissão de trabalho, né? Então, isso torna o processo, ainda que não é algo impossível, mais difícil, né, de chegar a quem está fora do Canadá. Quando a gente pensa aqui no estudante que quer participar do Foreign Worker, a realidade é que tem um ponto importante para a gente levar em consideração, que é o compliance com o status temporário. Então, se você é estudante, pode trabalhar meio período, e o programa exige uma oferta full-time, e aí vamos supor que você tem 2 anos de experiência fora, né, do Canadá, porque o Foreign Worker aceita, a grande questão é que você não vai ter a habilidade, a não ser que a gente esteja embaixo de uma política pública, você não vai ter a habilidade de assumir, né, essa oferta de trabalho full-time. Então, aqui a gente tem que avaliar exatamente em que momento que essa pessoa está no study permit e quais são as opções, tá bom? Quando a gente, seguindo aqui com as questões que vocês nos deixaram, cadê? Tuli Matar, saindo do Brasil como farmacêutico tem chance? Farmacêutico experiente? Tem. Então, vamos lá. Tuli, quando a gente pensa no NOC de farmácia, e eu disse aqui, né, em alguns momentos que Ontário tá focando em saúde, ou foca, ou faz rodada targueada, o Human Capital Priorities, anota esse nome, esse é um programa que, enfim, o NOC de farmácia tá sempre na lista.
vamos recapitular o que precisa para esse programa, tá? Se a pessoa é farmacêutica, ela naturalmente cumpre a farmacêutica, tá? NOC de farmácia, ou cumpre o critério educacional, tem um bacharelado, tem um degree, essa pessoa precisa ter um perfil ativo no Express Entry, ela precisa ter pelo menos LB7 de inglês, e o range de pontuação para health, enfim, é abaixo do que o governo federal convida. O ponto de atenção, como eu mencionei, a gente precisa de 1 ano no mínimo, contínuo, nos últimos 5 anos. Então, sim, tem chance. E não precisa, e você pode estar no Brasil e receber esse convite, tá? Isso que é o melhor. É como eu mencionei, é capital humano, human capital para IELTS. Ele não tá sentado aqui numa oferta de trabalho, tá bom? Então tem chance sim, nem precisa sair do Brasil pra gente entender se você cumpre os critérios mínimos e tem condição de bater a pontuação que historicamente a província tem convidado, tá bom? Consegui uma job offer no Tier 4, consigo entrar em algum programa de imigração? Mar Lima, depende. Você tá aqui em Ontário? Essa oferta, ela, enfim, Tier 4. A gente teria que ver a lista de demanda, o OIMP. Aqui em Ontário especificamente, eu posso dizer, né? Ontário não é a província mais welcoming em termos de processo, estruturação de processo provincial para NOC semi-qualificado, tá? Então, quando a gente pensa num perfil, enfim, em outros programas provinciais, que tem uma lista mais compreensiva de demanda em Tier 4 e 5, a realidade é que nesse ponto, eu gosto muito do processo de Ontário, mas nesse ponto Ontário deixa a desejar, tá? Precisa entender que oferta é essa, se você tá realmente aqui na província de Ontário, se você tá acompanhada, a gente tem um caminho aí para trabalhar pelo cônjuge. Então, eu te convido a agendar uma consulta para que a gente possa conversar, tá bom? Mais CLB6 pode entrar ou somente se tiver CLB francês? Thaís, pro French Speaking especificamente, o critério mínimo de elegibilidade é esse que eu comentei. O French Speaking, ele tá dialogando com o intermediário de francês como critério mínimo, mas ele exige também o inglês. Então, veja bem, diferentemente, eu não estou falando aqui do critério mínimo de elegibilidade para se ter um perfil no Express Entry, é importante que eu diga. O programa provincial, ele tem o seu critério, mas ele passa pela pessoa ter um perfil no Express Entry. Então, esse raciocínio, então, por exemplo, o Federal Skilled Worker, a pessoa tá fora do Canadá, tá? Nunca pisou no Canadá. Ela fala francês, ela tem proficiência de inglês, tem um bacharelado, tem experiência aí, 1 ano nos últimos 5 anos qualificada, e especialmente se for em alguma lista de demanda. A rodada de hoje não foi targueada, mas o OIMP French, eu tenho um cliente que me fala, o OIMP que é carpinteiro que fala francês. Aconteceu, tá? Ano passado, enfim, aconteceu isso muito. A realidade é que se essa pessoa, você olhar só para o Federal Skilled Worker, a elegibilidade primária, o CLB6 não atende, porque o Federal Skilled Worker, ele vai exigir no mínimo 7. Mas a gente tem que ver ali, enfim, os 67 pontos fora de 100, para que, enfim, é um critério que a gente não fala muito, que não é o CRS, mas é o critério de elegibilidade. Então, sim, respondendo a sua pergunta, se o CLB6 de inglês pode entrar, ou somente se tiver o CLB7, é os dois, o OIMP French pede os dois, tá bom? E os outros critérios que a gente conversou. Estou registrado como roofer e já trabalho há mais de 1 ano, Luiz. Roofer tá sempre na lista do trades. Eu trabalho com, enfim, muitos construction workers e sempre que eu posso priorizar o trades, eu priorizo. Você está mencionando aqui que trabalha mais 1 ano, então eu estou potencialmente entendendo que você está registrado no Express Entry. Se você tiver um patamar de abaixo de 350, as rodadas desse ano elas estiveram em 350. Então, ano passado eu mencionei, né? A gente estava em 250. Era algo mais, enfim, super simples de alcançar. Hoje, para quem é elegível ao trades, a gente tem que tomar, enfim, criar o perfil, mas trabalhar para subir essa pontuação. Pode ser que eles,
enfim, que a gente tem uma queda de pontuação, mas a realidade é que, enfim, pensando aqui nas últimas rodadas do Trades, esse ano a gente teve algumas, eu tô ali no patamar ali dos 350 como mais competitivo. Então, criou o perfil, você eventualmente vai evoluir, né, por, enfim, mais um período de experiência, tem que entender se você tá reivindicando o teu educacional, tem que entender se você tá reivindicando experiência fora, e veja bem, era engenheiro enfim, na Guatemala e trabalho no NOC de Trades aqui. Tem que colocar no perfil que você tá ganhando, enfim, você tem que ganhar pontos por essa experiência qualificada fora, tá? Então, vale um assessment e algo aqui pra gente considerar, porque o OIMP Foreign Worker fez rodadas de targueando, né, construction também, trades, e a gente entender o teu background profissional e se não dá para abrir também uma expressão de interesse pelo Foreign Worker. Não sei se, enfim, teu background aqui é como estudante, pelo WIPE International Student. E uma outra alternativa é LMIA, enfim, para 50 pontinhos aí no Express Entry, trazer esse perfil para uma zona de competição mais elevada, tá bom? Vamos conversar, fico à disposição. Eu tenho bastante experiência trabalhando com construction workers e definindo a estratégia para tornar esse perfil mais assertivo, tá bom? A Rê tá dizendo obrigada ali, vou marcar, vai ser um prazer conversar com você. Até quantos anos de idade posso aplicar? A Fer tá me questionando. Fer, processo provincial com suporte do empregador, aqui em Ontário, não tem limite de idade. Tem alguns provinciais no Canadá que, enfim, isso é mais comum no Atlântico, por exemplo, que colocam ali um limite de idade. Aqui em Ontário não tem limite de idade. Então, veja bem, Foreign Worker International Student in Demand. Idade não tem peso. Eu já tive clientes jovens e clientes maduros imigrando por esses processos. Quando a gente pensa nos streams do Express Entry, para bater 305 no Express Entry, é possível bater 305 zerando por idade, tendo o perfil mais maduro, tá? E aqui a gente tem que avaliar, enfim, o seu perfil da sua família e entender. Mas não tem limite de idade também. O que acontece é que, como os processos do Express Entry estão associados à pontuação da pessoa, se a pessoa está zerando por idade, ela tem um perfil, de forma geral, menos competitivo em termos de pontuação. Mas a rodada de hoje do French Speaking é um exemplo. 305, eles estão chamando, enfim, pessoas com essa proficiência, com os itens, né, que eu mencionei, uma pontuação mais baixa que eles estão chamando quem tá aqui há um ano trabalhando como trades, né, como roofer, como o nosso amigo Luiz, entende? Então, não tem limite, não tem teto aqui em Ontário. O Cianards, alguma notícia sobre o novo piloto do Caregiver? Ou de que terá de novidade? Não temos ainda uma notícia, tá? Não temos uma notícia, enfim, quando eu quero dizer assim, a gente tem a notícia de que vai vir novidade por aí, né? De que vai vir um programa, ou seja, quando eles anunciam da forma como foi anunciado, eles querem dizer, foi um sucesso, aprendemos lições importantes e a gente vai trazer algo aqui, alguma mudança, né? Então, eles estão para lançar critérios mínimos de elegibilidade, dinâmica desse processo, mas a nossa expectativa é absolutamente positiva, tá? Especialmente quando eles falam que isso minimiza a migração, né? A pessoa vai receber o PR on arrival. Tô curiosa para saber o que significa. Pode ter, me parece que uma grande problemática, né, que a gente enfrentou com esse piloto é de que, enfim, para acessar a permissão de trabalho, então, muito embora a pessoa pudesse aplicar sem ter, por exemplo, o período de mínimo de experiência, pudesse conquistar isso ao longo do processo, a realidade é que para chegar no Work Permit por esse processo, enfim, não estava casando, assim, tinha um descompasso, né? E aí a gente tá falando de dois campos bem distintos, que é o assessment da aplicação de PR versus o assessment de uma aplicação de permissão de trabalho que está condicionada a um visa office de algum país. Então, enfim, os processing times não estavam ali colaborando. Mas estou otimista, tá? Mas temos que aguardar, não tem ainda o critério definido.
assim que tiver. Enfim, se você nos acompanha, você vai saber, tá? Tiago, obrigada pela pergunta. Web Developer com LMI em Ottawa, 1 ano, tem chance pelo provincial? Tiago, se você tem 2 anos de experiência, para você ter recebido um Work Permit com base no LMI, potencialmente você tem, sim, tem chance pelo provincial, tá? Web Developer tá consistentemente em todas as listas de TI, Target, desde que eu, enfim, trabalho com a AIMP há 7 anos, desde que eles começaram com o Target, o Web Developer nunca deixou a lista. Então, é sim possível, o fato de ser em Ottawa, se ganhar pontos adicionais aí por regionalização. Enfim, esse é um processo que, com certeza absoluta, se cumpre os critérios mínimos, a empresa está disposta a dar o suporte, com certeza vale a pena ter uma expressão de interesse, tá bom? Porque tem chance sim. E eu não conheço o seu perfil, a sua proposta, o patamar salarial, mas entendendo que é um LMI, eu sei que está potencialmente no median wage, né, que é um critério mínimo aqui para oferta de trabalho. Essa tabela do median wage, ela é atualizada com alguma frequência, mas a realidade é que com certeza vale a pena explorar, tá bom? Porque a gente tá bem frustrado com as rodadas de STEM, né, no Express, a pontuação tá muito alta. Alguém disse aqui que eu pulei a pergunta. Que pergunta? Vamos lá. Eu vou pedir para a Sheila me ajudar. Se eu pulei a pergunta de quem? Pessoal, a gente vai recebendo as mensagens aqui. Às vezes passa. Desculpa. Pulou minha pergunta. Deixa eu te procurar aqui. Você trabalha com a rima? Algo a falar? Acho que era essa a sua pergunta. Eu não represento no Quebec, tá bom? Então, pro Arrima especificamente, eu não tenho algo a comentar. O que eu posso dizer é que a quantidade de clientes com LMA, especialmente em tecnologia da informação, tá? Com LMA ou com francês, que migraram pela província de Ontário, tá bom? Especialmente pelos programas com base em capital humano ou pelo French Speaking. Então, essa é uma constante muito grande e, enfim, a minha prática, o que eu posso dizer é, estar no Quebec não é algo que fecha as tuas portas para a província de Ontário, e essa live aqui especificamente sobre Ontário, posso dizer a partir da minha experiência, né? Muito comum quem tá lá tem um perfil no Express-Entry, tá acumulando experiência canadense mesmo, ciente de que o Express-Entry não abrange quem quer morar no Quebec, tá? Não é esse o propósito do Express-Entry, mas a realidade é que a pessoa tá conquistando experiência válida, ela pode estar competindo, ela tá no Quebec, ela tem uma chance maior de ter proficiência de francês e ela pode ser contemplada pelo French. Então, algo que acontece com muita frequência, cliente está em Alberta, cliente está em outras províncias, e aí a gente tem um ponto de atenção muito importante, né, especialmente envolvendo um LMIA ou um Employer Specific Work Permit, de explicar, enfim, a tua real intenção de settle em Ontário, tá? Então tem um ponto aí que tem que ser muito bem endereçado tecnicamente. Conte conosco, conte comigo para, enfim, se você quiser considerar o programa de Ontário, você tá trilhando aqui um caminho seguro, tá bom? Pessoal, eu vou responder a última perguntinha, enfim, em relação ao OMP, pra gente, antes que a gente possa encerrar, como funciona a questão de receber a proposta de programas, que isso faz aumentar o score do EE, não consigo entender. Michele, obrigada pela pergunta. Eu comentei rapidamente sobre isso, e eu vejo que, enfim, tem algumas coisas que a gente naturaliza, porque, enfim, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente faz, né? Pra gente é claro cristalino, mas essa é uma pergunta absolutamente recorrente. Como funciona a questão de receber uma proposta do programa? A proposta é aquilo que eu mencionei, é o que a gente chama de notificação de interesse, tá? NOI, a gente chama de NOI, tá? Notification of Interest. Se uma pessoa, e hoje aqui a live é de Ontário, mas existem outros programas provinciais, muito embora o de Ontário seja o mais forte e imbatível nesse sentido,
uma alocação maior, o que a gente tem um lastro aqui, um histórico que mostra alguma diretiva para que a gente possa traçar estratégia, existem outros programas provinciais também que convidam no Ex Present. Então, a pessoa tá lá com o perfil ativo no Ex Present, tá? E ela, num belo dia, recebeu um e-mail, deu um sinalzinho para mim aqui de conexão ruim. Mas pra gente finalizar, então, tá com o perfil aberto, recebeu uma notificação e sinalizando a província de X, enfim, de Ontário ou Alberta, deseja considerar você para uma nomeação. Você tem que olhar no site da província da província que te convidou, se você cumpre os critérios do programa e mandar uma aplicação para essa província. Então, quando a gente pensa em como otimizar as chances de receber essa notificação, porque como eu mencionei, não é que tem um calendário fixo, né? Nenhuma província tem isso hoje. Então, entender qual é a dinâmica. Então, hoje especificamente, falando aqui com você sobre Ontário, eu espero ter conseguido deixar a mensagem de que um perfil que tem francês, nível superior a nível de degree, tem inglês também, tem experiência nos últimos 5 anos, esse é um perfil que tem bastante potencial de receber uma notificação de interesse pelo French Speaking de Ontário. É um perfil, enfim, um colega, enfim, uma pessoa que estava aqui nos acompanhando, Tule, farmacêutico. Esse é um perfil que, se cumpre esses critérios que eu mencionei, do Human Capital Priorities, tem um potencial de receber um convite pelo Human Capital Priorities. E quando esse convite vem dentro do Ex Present e a pessoa manda uma aplicação de nomeação, essa pessoa, quando tem a nomeação aprovada, recebe 600 pontos. Vai ter ali um botãozinho. Você deseja aceitar sua nomeação? Sim. Pronto, 600 pontos no perfil. E é claro que não é. Sempre que a gente fala de província, existe esse alto grau de discricionalidade. O exercício a ser feito é entender o seu perfil, entender qual província tem algum target, algum programa que historicamente convida esse perfil e trabalhar para ter o perfil no Ex Present aberto no range de pontuação que historicamente é convidado. É isso que vai otimizar as tuas chances, tá bom? Pode ser um pouco confuso, porque especialmente quando a gente fala aqui de Ontário, são vários streams de aplicação, mas conte conosco. Agende sua consulta, a minha agenda está aberta, eu fico à disposição para conversar com vocês especificamente sobre a aplicação de cada um e ter em mente, estando fora, estando dentro do Canadá, tendo oferta, não tendo, Ontário tem ali um leque diversificado de programas e, enfim, a realidade é para otimizar as tuas chances, para entender se esse realmente é o caminho, vale a pena você entender o seu perfil, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero vocês em breve numa conversa, num assessment de perfil através de uma consulta, tá bom? Até. Tchau, tchau. Um grande abraço.